pouquinho de pré-natal? Porque eu acho que pré-natal realmente é um momento delicado. E por acaso eu ia fazer isso e a fofa ali falou, eu tenho uma pergunta que eu não sei se é importante para todos, porque eu dei aquela micro cortada de manhã. E quando ela começou a fazer a pergunta, eu falei, ótimo, faz a pergunta, então eu vou responder a pergunta dela. E aí vou introduzir um pouco esse tema do pré-natal, porque eu acho que é um tema que é bacana e que cabe a todo mundo. Eu acho que... Minha pergunta era sobre o puxo, na verdade. Eu já vi gente falar que a mulher que sabe a hora que tem que fazer o puxo, como tem que fazer, e ela vai sentir, e já vi falar que não precisa dessa assistência. Porém, é diferente também quando uma mulher não tem um pré-natal. Acho que ela pode ter, se chegar lá e saber como fazer, ou saber a hora de fazer, de repente, se ela tiver tido essa discussão durante o pré-natal, né? Ou não, ou de repente o instintivo dela vai dar conta, independente dela ter tido um pré-natal ou não. Mas, digamos que a mulher não teve discussão nenhuma, não teve um pré-natal com bastante instrução e chegou lá pra você assim, sem nenhuma, ou nem teve um pré-natal. Você interfere nesse momento do push, você auxilia, você instrui ou não? Você deixa ela sentir, ela comandar por conta própria? Bom, então acho que primeiro é isso, né? Quando a gente começa a trabalhar com uma coisa, a gente de alguma maneira a gente quer saber qual é o caminho, como é que a gente faz, como é, o que está certo, o que está errado. Quando a gente entende que a nossa participação, ela de verdade vai ter uma interferência profunda nesse processo, e se a gente está trabalhando dentro do holismo, o holismo fala disso, né? Se eu estou inteira, se eu estou conectada, 2 mais 2, a energia da mulher mais a minha, não são 4, é muito mais. Então, se a gente entra nessa, de alguma maneira fica um pouco mais fácil a gente entender, mas é sempre difícil aonde que vai, aonde que não vai. Então, assim, o que eu digo para você é que não tem regra, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, eu só vou aceitar, o pré-natal é importante? Claro que é importante, porque no pré-natal você faz vínculo, no pré-natal você pode trabalhar o corpo, você pode... Então, o pré-natal é super importante. Já então, eu só vou fazer o parto da mulher quando ela chegar para mim com 34 semanas. Porque 34 semanas eu tenho tempo para trabalhar esse pré-natal. Tá? Aí chega para você uma mulher com 38 semanas, que o médico marcou a cesárea, que ela descobriu que ela não quer essa cesárea, que ela está desesperada. Pelo amor de Deus, eu quero alguma coisa, né? Eu tive um caso desse. A mulher chegou para mim, ela não queria nem imaginar o que era parto em casa. O marido era amigo de alguém, sabe aquela pessoa que cai do nada? E quando eu fui examinar, eu conversei com o bebê, e o bebê começou a chutar, responder, e o pai começou a chorar, e falava assim para mim, doutora, a gente vai fazer com a senhora, nunca ninguém falou com meu filho. Cara, era uma coisa assim, vamos fazer com a senhora de qualquer maneira, não quero saber. Cara, foi um parto lindo, maravilhoso. Mas o Rodrigo está na minha cabeça hoje. 42 semanas, assim, já na bucha, 42 semanas e um dia, eu acho, uma coisa bem assim. E a gente falou, então vamos internar. Ela não tinha direito a fazer os exames internados, a gente falou, vamos internar. E aí a gente induz e tal, internamos para fazer os exames, aí fez a carga, não sei o quê. E ela começou a entrar num prólogo ali, depois começou a rodar, e cheio de líquido, perfil maravilhoso, não sei o quê. E ela contraindo, mas leve, aquele parto, aí eu tô confuso, você falou, colo posterior, isso vai demorar pra caramba. Não quer levar ela pra casa, não? Aí eu falei, Rodrigo, ele falou, cara, tá tudo bem, dá pra rodar um parto normal, tranquilo, leva pra casa. Aí eu falei pra mulher, assim, claro, vamos ter aqui, cara, isso foi muito engraçado. A tesouraria da perinatal não queria liberar ela, falava, seu médico deve estar maluco, você tá com 42 semanas e ele tá te mandando de volta pra casa. A mulher passou na Estrela do Sul, bateu uma churrascada, foi pra casa, foi muito bacana. A Karen me ligou 3 horas da manhã, pariu lindamente. Isso assim, numa casa, por exemplo, que a maioria das casas que a gente vai, independente do nível social, mais ou menos dá pra se falar, eu viveria bem aqui. Porque sei lá, é um tipo de pessoa que você, né, tem um pouco assim. Essa casa é aquela casa que não tinha absolutamente nada a ver comigo, era tudo cor de rosa, dourado, entendeu? Era uma casa assim, era tudo totalmente diferente, com 38 semanas e foi um parto lindo. Então, primeira coisa que eu acho que assim, se a mulher quiser de verdade, eu acho que tem uma mágica na minha cabeça, que pode acontecer ali na hora, mas é querer de verdade. Não é querer porque o amigo quis, não é querer porque não sei o que, não é querer porque não sei o que, não é isso.
você sacou que aquela cliente nossa não queria muito, o marido queria muito, ela embarcou na do marido. Só que foi incrível, porque ela embarcou na do marido e deu tudo certo, brilhantemente, rodou. Mas aquela não era. Então eu acho que tem uma coisa que é um pouco isso, sabe? A hora que chegar e quero, paranormal, qualquer coisa, dá uma checada. Tá entendendo? Ó, não pode ser que não seja tão simples, não tem tanto glamour, não é tão romântico, né? E aí a gente pode entrar um pouco no pré-natal, porque eu acho que a primeira coisa importante é isso. A gente tem uma cultura que a gente acha que ficar grávida é tudo cor-de-rosa. É um bebê. Daí você fica grávida daquele enjoo, aquele negócio. Cara, que realmente é um enjoo. É ruim, não dá pra separar. É um sono. Que você não tem uma hora que você não sabe se é uma depressão ou se é uma coisa, se você está doente, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu queria tanto isso. Percebe? Ali você já leva um choque térmico. Porque, além do mais, ninguém reconhece você grávida na rua. Então, aparentemente, né? A gente não se dá o direito de entrar na fila de preferencial, porque não tem barriga, é a coisa mais burra do mundo, porque você tem direito por lei, só no Brasil é lindo isso. Alguém vai tirar esse direito daqui a pouco, né? Tá, eu tô vendo esse direito de dançar rapidamente, porque é o único direito por lei no mundo não tem isso. Mas você não é. Não, quando você tiver barriga, inclusive, no segundo trimestre, você vai estar firme, cheia de energia, batendo um bolão, você não precisa passar na fila, essa você vai poder passar, porque né? Então, a primeira coisa a entender é que, de verdade, essa imagem da gravidez, isso não é assim. Entrou na gravidez, liga aí o liquidificador e começa a bater. Porque não tem quem não se sinta mobilizado, certo? Segunda gravidez, já é normal ficar grávida. Engravidou, está super querendo, engravidou, muitas vezes entra em pânico, porque o primeiro, e como é que vai ser o segundo, e eu, será que eu vou gostar igual, e não vai dar, e eu, bababá. Cara, é assim, então, e vai ao pré-natal, e ela vai receber uma lista com cada vez mais exames para fazer, então, e ela vai ser informada, porque ela tem que ser informada, isso é bacana, a gente tem que dizer para ela, olha, esse exame aqui é para ver hepatite, esse aqui é para ver sífilis, esse aqui é para ver streptococcus. O streptococcus, olha, o bebê faz uma infecção, é raro, mas é uma infecção difícil. Você pode escolher se você quer fazer o modelo SUS, que não colhe com 18 horas você medica, ou você pode fazer um outro modelo, que você colhe, se tiver, medica 30%. Você tem que fazer isso, mas imagina você grávida, sentada ali, ouvindo isso tudo. A possibilidade de você terminar a gravidez se sentindo uma pessoa normal, com uma gravidez bacana, é quase impossível. É verdade, gente, sempre tem alguma coisa, sério. É a diabetes gestacional, blá. Diabetes gestacional, eu tenho que falar muito de diabetes gestacional e é importante porque, sério, se a gente, no começo da gravidez, parasse, realmente cuidasse de dizer da alimentação, do exercício, não é chegar e dizer, olha, você tem que fazer, porque bababá, porque é importante para o bebê. A enfermeira adora fazer isso. Vai lá, nutricionista, vai lá, tudo isso, porque isso não dá, né? Uma vez eu atendi uma menina no posto de saúde, fofa, adolescente, né? Gordinha, eu falei, então o que você come de manhã? De manhã eu adoro, como um sonho, em geral um sonho de creme, um copo de café, tá, tudo bem. Aí no lanche, um lanche tipo 11, assim, já tô com bastante fome. Bom, pode ser que eu coma outro sonho, não sei o que. Cara, aí no final do dia eu tinha comido 5 sonhos. 5 sonhos, eu adoro sonho. Cara, eu adoro sonho. 5 sonhos. Cara, entendeu? Porra, era só assim. A negociação foi a seguinte, no final da gravidez ela comia 1,5 sonho por dia. Cara, 1,5 sonho por dia é bacana pra caraca. Agora percebe, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse essa relação com ela, uma vez também estava no posto de saúde, aí vamos receber os alunos, né, tudo ali, aí a enfermeira disse, essa que está entrando agora, essa não ouve a gente, que essa é rebelde, que essa não sei o quê, aquela mulher que chega mesmo ali para chocar o negócio, né? Aí ela entrou, eu olhei pra ele e falei, nossa, como você tá gata, que grávida bonita, né? Cara, eu fiz uns 4 ou 5 reforços positivos, assim. Você precisa ver a consulta que foi. Na hora, desmontou ela. Na hora, jovem.
Eu falei, sabe uma coisa que tem um estudo que mostra que é muito legal, que as adolescentes são ótimas mães? É verdade, porque a adolescente brinca com a criança, ela não tem coisa, ela brinca. As crianças são super estimuladas. Cara, levantou um pouquinho a moral dela já. Então isso é importante, né? Tá no pré-natal os desconfortos. Isso que eu acho que a fisiologia é bonita. Quando você explica o desconforto para ela, e ela entende que aquilo tem uma função fundamental, isso é que empodera ela, né? Então, coisas clássicas, né? É engraçado que depois você trabalha muito, você já sabe, levanta, você corta, levanta, você corta. Né? Então, começo todas, não, porque tem hora que uma dorzinha aqui e tal, né? E ela faz isso aqui. Aí você fala para ela, olha, é o seguinte, o bebê, ele cresce todo dia, que nem unha, que nem cabelo, tá? Mas o útero não. O útero, a hora que está apertadinho, ele dá um salto. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que um dia você vai acordar e vai falar, minha barriga está maior. E todo mundo vai dizer que não. É mesmo? Ontem ficou grande e meu marido disse que não era possível porque não cresce assim. Ela já achou que ela entendeu que a barriga cresceu. Aí, olha, tem tendão que sustenta aqui, que dá outro tendão que nem um elástico. Nesse momento ele ainda está meio justinho e tal. Então, quando o bebê cresce, isso puxa. Se você vira e tal, ela fala, isso. Meu filho, o que você faz? Ela falou, não, olha aqui, tá vendo como você fez? Ela faz isso aqui, ela mostra que ela faz isso. Aí você fala para ela, quando você está fazendo isso, você está fazendo vasodilatação, porque esquenta. Então isso que você está fazendo é perfeito. Agora, se você quiser aumentar isso, você pode botar uma bolsinha de água quente, você pode botar um olhinho, mas olha como você sabe o que você tem que fazer. É o tempo inteiro mostrar para ela que de verdade, se ela escutar o que o corpo dela está dizendo, ela vai fazer o que é correto. O que é questão é que ela ouve a amiga, é que ela ouve não sei quem que diz que é isso, que diz que é aquilo, que diz que é aquele outro. Mas se ela ouvir o corpo dela, as coisas vão estar super certo. A questão é ela ouvir o corpo dela. A questão é ela entender, por exemplo, que produzir um bebê consome X de energia. Isso eu adoro falar para homens, né? Tem que entender isso, né? Então, assim, gravidez não é doença, é vida normal, tá? A gente se deu muito mal com esse negócio. Percebe? Vida normal para quem? Vida normal para quem? Primeira coisa, né? Um parêntese para isso é que tem um negócio nos Estados Unidos. Estados Unidos tem umas coisas que são bacanas. Tem muitas que são... Mas tem muitas que são bacanas. Eles inventaram um negócio que eu tenho vontade de comprar, mas que é quase caro, que nem o negócio da piscina, não dá para comprar. Que é um colete que os homens podem vestir, ou as mulheres. E você tem tamanhos de balões que você infla e que de alguma maneira simulam um bebê na sua barriga. Então tem uma hora que mexe uma coisa como se o bebê estivesse chutando uma coisa. E é muito, muito parecido. Os caras são bons nesse negócio. E aí fizeram o seguinte estudo. Pegaram todos os médicos que davam plantão e botaram os caras para botar uma barriga de 8 meses de gravidez durante 24 horas. Tá? Você não está entendendo o que mudou na assistência no hospital. Porque o cara entendeu o absurdo que é carregar aquele bebê. Não tem uma mulher grávida que você diga para ela quando ela está com o barrigão assim, se a gente olha para o barrigão daquele cara lá e fala, como é que esse cara fica com essa barriga a vida inteira? Se eu não me... Isso é um pensamento que todo mundo tem. Todo mundo que já ficou grávida aqui, olha o barriga e fala, como é que esse cara aguenta carregar essa barriga a vida inteira, cara? Impossível, porque é desconfortável. Então, percebe? Então, a primeira coisa que a mulher tem que entender, que a hora que ela engravida, ela entrou agora no doutorado dela. É isso, eu falo doutorado porque para mim foi a coisa mais difícil da vida para fazer com um trabalho normal. Mas é uma coisa muito complicada, você vai ter um nível de exigência que te consome energia. E energia é uma coisa, você come X de comida, produz X, você respira, produz X, você entra em contato com as pessoas, você interage, você produz X, isso é X. Aí você gasta X para comer, você gasta X para as coisas fisiológicas, para trabalhar, babá. O que sobra para o bebê? O que sobra para o bebê? Nada. Então, percebe? Temos que ter a consciência que a hora que engravidou, a vida muda. Porque a coisa mais importante é fazer o bebê. Eu falo isso de boa qualidade. Porque fazer bebê ser humano de qualquer jeito não está dando certo, galera. Olha o que é que o mundo está acontecendo. Desde lá de trás, a coisa só está piorando. Então, parece que o bebê ser mais, não dá. Não dá. Tem uma coisa bonita que está mostrando agora, que é essa coisa do... Não, deixa eu começar o começo da gravidez, já quero ir no final. Porque tem umas pérolazinhas que eu quero lançar, mas deixa eu segurar um pouco. Então, principalmente esse começo, onde ela tem o enjoo, onde ela tem... Então, por exemplo, vomitar, né? É uma coisa horrorosa. Aí você fala assim pra ela, você sabe que os estudos mostram que
quando a pessoa enjoa, isso significa que ela está produzindo uma placenta bacana e que isso está associado com o bebê de bom peso? Na hora muda, percebe? Assim, uma vez eu gravei um vídeo da Maite Proença, ela falava isso, que o sonho da vida dela é engravidar. Ela demorou 12 anos para engravidar. E aí ela é linda, né? Ela falava aquilo na cara, dizendo assim, que eu vomitava, era horrível, mas eu sabia que aquilo queria dizer que eu tinha um bebê dentro de mim. Isso faz muita diferença. Então, acho que tem uma coisa que é começar a trabalhar com ela, essa coisa assim, olha, a partir de agora, tem que ouvir um pouco mais o corpo, né? É difícil, porque ela tem que sair para trabalhar. Então, por exemplo, todos os médicos que trabalham comigo têm um consenso. A gente dá licença à torta e à direito. Não tem como. Cara, tem uma hora que a pessoa tem que acordar e dizer, não tem condição de trabalhar, ela vai ficar em casa. Ela tem que ter esse direito, é desumano. Claro, mas a fulana sobe a ladeira e dá conta, tudo bem. Mas como é que nascem esses bebês? Como é que, percebe, assim? Isso é uma coisa forte. Falta, percebe? Falta. Não tem, é uma coisa matemática. Não tem como você gastar a minha energia. Então, exige uma coisa, né? Por exemplo, depois do almoço, ser grávida depois do almoço, cara, se manter acordada é uma coisa absurdamente insana. O corpo não tem condição de gastar energia com pensamento, isso queima glicose. Não tem condição. E digerir comida e trabalhar, isso é insano. Então eu trabalho com as mulheres, onde você trabalha, não tem um lugarzinho que você possa botar um tapetinho de yoga e dormir. O que você pode fazer? Alguma coisa você tem que fazer, porque essa hora não adianta, você não vai render. Então ela tem que adaptar a vida dela, ela tem que, essa coisa do cuidado, ninguém tem cuidado, é isso, vai sentar onde você vai estender a perna, cadê a garrafinha d'água, isso do cuidado, não ser só o cuidado ali na hora do parto, o cuidado é durante a gravidez, isso vai fazer a diferença, né? E se você vai, ao longo das consultas, traduzindo isso para ela, o que está acontecendo, ela vai se empoderando, percebe? Eu estou com sono, eu estou com vontade de comer isso, estou com vontade de não sei o quê. Vamos ver que vontade é essa, o que tem a ver com isso, com alguma carência. A gente sabe a coisa das carências nutricionais, né? Estou com uma menina agora, eu até não lembrava o que era pica por sabonete. Uma menina, assim, classe média alta e tal, fissura de comer sabonete. Acho que eu me lembro, preciso lembrar de ver isso, mas acho que é falta de ferro que dá vontade de comer sabonete, não é? Tem uma coisa assim, então, por exemplo, quem come tijolo, a gente já sabe que é cálcio. Então, tem algumas coisas que, então, em geral, responder e atender um pouco a necessidade do corpo seria bacana. Claro que é complexo, né? Então, você tem que acertar um pouco. Eu falo, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, quando você chegar em casa, o lanchinho da tarde tem que ser um lanchinho bem bacana, para aguentar um pouco. Aí chega em casa, descansa 40 minutos, chapa. Aí você vai pensar no jantar, aí você vai, percebe assim, eu acho que essas coisas todas são coisas que são importantes para você, de alguma maneira, permitir que ela pare um pouco, porque se ela não parar, de alguma maneira, começa a dar problema, começa a pifar o corpo não dá conta, né? Vou pular um pouquinho pro final, depois eu volto, porque eu estou a fim de falar isso, tá? Vou me obedecer. Não, que eu tenho, acho que 20 dias que eu recebi esses 2 artigos do eu fiquei super mobilizada. Então, um artigo mostra o seguinte, que no final da gravidez existe uma parte do cérebro que deixa de ser muito irrigada. E essa irrigação diminui numa parte do cérebro específica que tem a ver com sociabilidade. Então, todo mundo sabe que no final da gravidez tem uma hora que, de uma maneira geral, a gente não quer ver gente. A gente cansa de gente, você não quer falar, é uma coisa que... Isso que a gente acha que é uma coisa da gente, específica da gente. Hoje não acordei com vontade. Não é específico coisa nenhuma. É uma química do teu corpo que está dizendo, cara, se isola. Vai entrando para uma outra coisa, vai entrando para uma outra vibe, vai entrando uma outra conexão com o bebê. Percebe? Assim, se você está em casa parado, sem fazer nada, o bebê chuta, você pensa, nossa, estou aqui, sempre está aqui, então a posição é essa. Puxa, filho, babá. Não, se você está trabalhando, o cara chutou, você fala, ai, que saco, não dou conta de... Não dá, você não dá conta. Então, a primeira coisa é isso, o cérebro deixa de ser irrigado. E a outra coisa é que diz que se você medir a quantidade de massa encefálica nos períodos da gravidez, você sabe identificar em que idade gestacional a mulher está. Porque no final você diminui massa encefálica. A gente emburrece. Isso é uma coisa incrível. Progesterona, início da gravidez. Você precisa menos progesterona para fazer a inidação do óvulo.
Então, a progesterona, em vez de deixar o útero mexer assim, o útero começa a mexer devagar. Só que a progesterona está no corpo inteiro. Então, você come uma coisinha, você não tem barriga nenhuma. Você come uma coisinha, você fica totalmente empanzinado. Claro, o negócio é lento. Você esquece de pagar a conta, você esquece não sei o quê. E aí você fica naquela luta. Ai, meu Deus, como é que eu fui esquecer isso? Caramba, eu te avisei que você... Tu já tá na casa de uma menina, 39 semanas, o cara passou, desse papo, o cara muito doido esse. Ele entrou mal e falou comigo, minha plantinha morreu, né? Você não regou ela, né? Você não deu conta de regar a plantinha. 3 filhos, uma empregada, uma mega casa, ela não deu conta de regar a plantinha. Cara, ela não vai dar conta de regar a plantinha, nem a plantona, nem coisa nenhuma, porque alguém tem que regar a plantinha dela. Mas vai cobrar dela. Então, entender que a demanda de trabalho para fazer um bebê é enorme. O certo é, Suécia, é isso, cara. Você já ficou grávida, você diminui as horas de trabalho, você bababá. Você acha que é a população mais saudável, mas não sei o que lá, não sei o que lá, à toa? Não, os caras têm uma outra cultura diferente. Engravidou, calma, vamos cuidar, porque agora o produto vai ser mais bacana, vai ser mais defeituoso, não tem muito jeito, é um pouco assim, interfere. Não é tudo igual. Tudo igual, não, tem diferente. É bom beber magrinho, né? Porque sai rápido, né? 2.700. Não, bebê de 3.300, 3.200 tá bacana, ele sube. Cara, bebê de 2.700, isso é normal, é genética, aquela mulher grandona. Não é genético nada. Faltou ali. Faltou pro bebê. Não é porque ela não comeu, mas faltou. E faltou porque ela estava tensa, porque ela estava gastando com outras coisas. Aí fica aquele mínimo do mínimo. E a mulher vai ficando naquele. Aí a gente chega na hora do parto e fala, se empodera, resolve aí sua vida. Agora, se ela vai entendendo como é que o corpo vai mudando, que a dorzinha que dá, né? Essa coisa, por exemplo, eu sempre aviso no final de gravidez. Eu falo, nossa, você não tá com a perna inchada, né? Que bacana. Então isso quer dizer que você não tem aquela doença chata, que aí planos, elas já ficam super felizes, né? Eu pego o exame de urina, a primeira coisa que eu falo, nossa, tá tudo bem, não tem infecção. Você viu que você não tá desenvolvendo aquela coisa da pressão alta? Não, como assim? Olha que você não tem proteína na urina. Quando a gente faz um exame, a gente percebe, não, tá tudo bem o exame de urina. Tá tudo bem, é pouco. Porra, tá tudo bem. Você não tem infecção, você não tem, não tá fazendo cristal, você não tá desenvolvendo hipertensão. Isso a gente não fala. Isso a gente não fala. A gente não tem tempo, de verdade, a gente não tem tempo, mas teria que ter. Porque a hora que você explica isso pra ela, ela sai dali, uau, sai feliz. Eu não tenho infecção, eu não tenho eclâmpsia. Então o negócio do inchaço, você não tá inchando a perna, mas olha, está numa fase da gravidez que agora você vai começar a juntar líquido. Imagina o colo, ele é desse tamanhinho, ele vai ter que ficar grandão. Você não vai produzir 1 milhão de células a mais. Então cada célula, ela enche de líquido, babá. Então quando você perceber que você está com a carinha gordinha, isso é um sinal super bacana que as coisas estão rolando. Porque se tem coisa mais desconfortável é esse inchaço no final da gravidez. É como se tivesse uma camada de água inflável em você, a gente fica se sentindo pesado, horrível, a sensação é muito ruim. Agora, se de alguma... tudo bem, então você pode ir para a água, se você tiver, você pode fazer uma drenagem, tem milhares de coisas para aliviar o conforto dela, mas se ela entende que aquilo vai facilitar o processo de parto dela e que aquilo significa que ela está de verdade se preparando para o parto normal, é sempre um jeito diferente de olhar a questão e a questão do desconforto, percebe? Que é o que ela vai ter que fazer na hora do parto. Vem uma contração cachorra e ela vai ter que querer outra, achar que aquilo é a coisa mais bacana do mundo. Do nada. Ela chuta, o bebê chuta, agora da consciência corporal, né? Chuta, a tendência da gente muitas vezes é tensionar. A vida foi assim, nasceu, já foi sacudida, a criança já vai ficar assim, macacão. Né? Lembra o negócio dos partos? Os caras jogavam o bebê? É isso, sobrevive aquele que consegue lutar, que desenvolveu esse potencial agressivo. Né? Então, nasceu, a coisa vai mudando. Então, acho que o pré-natal de verdade é esse momento. E, por outro lado, o que é bacana é que não tem diagnóstico. Qualquer um não pode, mas tem que querer de verdade. Né? E uma das coisas que eu acho que tem algumas dicas que eu acho que é bacana para mim, quando o discurso do porquê que eu quero esse parto é muito ligado no eu, porque eu preciso passar por essa experiência, porque eu quero, porque eu isso, porque eu aquilo, isso é meio frágil.
O que é mais seguro, parece que ela fala, eu quero porque pro meu bebê isso vai fazer a diferença. Porque eu sei que é o melhor. Porque, entendeu? Porque na hora do vamos ver, eu queria, é isso? Não quero mais, tá? Pra mim já tá bacana, já deu, já entendi, já sei o que é parto, agora vamos fechar. Ela vai dar o passo superior se ela tiver o bebê. E aí é difícil a gente pensar que mais de 60% das gestações no Brasil não são desejadas. Aí é difícil, Tem que trabalhar um pouco isso, tem que mexer um pouco essa coisa. Acho que o pré-natal tem um dado muito bacana agora, que é a gente saber que a partir de 16 semanas o bebê já escuta e já tem memória celular. Então isso realmente é um negócio bem bacana, porque, cara, o bebezinho é muito mais inteligente. Aquilo é um ser super extraterrestre, super... Eu nem sei qual seria o aparelho aí mais incrível, mas o cara é muito incrível, a gente é louco, né? Não, eu só vou parar quando o bebê nascer, porque eu quero ficar com ele. Você fala, cara, o bebê já está aqui, 38 semanas, o bebê já está completamente aqui dentro de você, só tem uma pelinha separando, você está lá ralando, enchendo cara de cortisol, de não sei o que lá, ele já está aqui. Então, já se sabe isso, já se sabe, por exemplo, que o bebê reconhece que você está falando com ele, independente da linguagem, ele não sabe, ninguém sabe também, a neurociência também não. Daqui a 20 anos eu acho que isso vai ser assim, vai ser uma coisa estrondosa. O que eu vou contar talvez seja um pouquinho polêmico, mas eu me dou o direito de trazer as polêmicas e da gente pensar junto, porque eu não quero que você esteja fora do parto, eu não quero que você, eu não sei, mas como é que a gente isso, eu não tenho resposta para tudo, mas foi uma vivência, eu trabalho muito com as minhas vivências, porque é bom. E aí a menina queria fotógrafa, era uma fotógrafa muito bacana. E eu falei, então beleza, então vou topar a fotografia, inclusive que se virar uma cesárea e eu achar que a fotografia atrapalhou, ela vai ficar numa boa, porque foi uma opção dela. E eu também vou ficar numa boa, eu não vou ficar mal com isso. Isso já tem alguns anos. E aí a menina foi para a foto, e a menina realmente era muito delicada, ela entrava em alguns momentos. Mas eu fiquei conectada na foto, fazia a foto e tal. E realmente, eu olhava umas cenas e falava, gente, isso dá uma foto. Minha mãe é artista, então eu tenho essa coisa, né? A gente gosto. vê isso o tempo inteiro. Eu tenho pena de não ter registros. Porque você vê. Um chão de Moisés. Bem escolhido. A gente fica com pena de não ter os registros, né? Mas tem que, é isso que ela falou, tem que saber muito bem se posicionar. Aí eu comecei nesse parto mesmo, eu comecei com o meu iPhone a fazer umas fotos. Meio fui fazendo umas fotos. E aí de repente eu tô ali de olho fechado e tal, e eu senti a presença da fotógrafa entrar. E eu de olho fechado, quando ela entrava, imediatamente a frase que vinha na minha cabeça é: será que eu vou ficar barriguda na foto? Isso vinha pra minha mente algumas vezes. E aí eu me pergunto, de alguma maneira se vem para mim, de alguma maneira também vem para aquela mulher. Que também se sente observada. Certo? E aí depois você pensa assim, aí por exemplo, teve uma hora que ela entrou na banheira e a menina não entrou na banheira, não viu que ela foi para a banheira e não fez foto na banheira. E depois ela falou para mim, puxa vida, eu não tinha foto da banheira. E teve uma hora que eu falei, será que eu vou chamar a fotógrafa para vir fazer a foto na banheira? Então, eu não sei, eu entendi que a fotografia é importante. Então, o que eu tenho feito é que eu estou fazendo lá no iPhone fotos, falo, tem uma responsabilidade. O que eu acho que era muito bacana se o fotógrafo conseguir não ter o clique. Porque o que mata vocês, no meu ponto de vista, é o clique. É uma luz melhor, que aí de repente você está ali no parque, precisa... Ai, dá para botar uma luzinha, cara. Não, mas não pode interferir em nada. Então eu acho que é uma... Eu não sei. Por exemplo, eu acho que tem cenas do encontro dos irmãos, tem cenas que eu acho que são cenas memoráveis, que a gente não tem e que a gente às vezes fica, percebe assim, eu fiz um parto uma vez, que a menina me contratou, esse eu me senti bem contratado depois, sabe? E aí assim, o bebê nasceu rápido, ela estava na banqueta, como é que foi o negócio? Primeira coisa, ela, sei lá, eu fui pegar alguma coisa, ela falou, não vai me cortar. Eu falei, tinha uma coisa assim. E aí o bebê nasceu, o cordão parou de bater, já estava gelado aquele cordão gelado. Eu fui cortar,
fui pensar para o marido cortar. E ela falou, não corta, não quero que corte. Eu acho um pouco desconfortável, sinceramente, quando você... Posso estar errada, mas eu acho mais fácil a decapitação placentária quando você não tem aquele negócio todo reunido. Mas tudo bem, vou esperar. Aí o bebê nasceu, sei que aí ela acabou depois de passar nesse bebê. Agora eu quero aquela foto do bebê agarrada com... E eu entendi por que é que ela tinha me chamado para aquele quarto. Ela queria aquela foto da placenta ligada com o bebê. Porque eu queria botar no Facebook, entendeu? E ela fala assim pra mim, como eu não te dei muito trabalho, agora então você pode fazer a foto. Aí eu falei, claro que eu posso fazer, óbvio. Aí eu fiz, cara, eu falei, é isso que você quer de mim? Então tá bom, eu vou fazer, coisa linda, mas percebe assim? Outro dia eu vi isso também, uma coisa que enquanto enfermeira, enquanto médica, essa coisa, o bebê precisa ficar, então abaixa o campo de cesariana, tá certo. Aí passa o bebê com a placenta pro colo da mãe. Cara, desculpa, não precisa disso. É um pouco demais. Percebe? Contamina campo. Só para dizer que não. Entendeu? É um pouco meio um certo. Sério, eu acho que às vezes é um pouco além que a gente vai. A própria coisa de comer a placenta. Tudo bem, gente. Lá em Bali, lá no céu onde a galera morre de fome, tudo bem comer a placenta. Acho que faz sentido, mas assim, de verdade, a gente viu isso ontem, a gente tem história. Eu nunca vi uma mulher naturalmente pegar e comer uma placenta, eu nunca vi. Eu já vi no BBB, eu já via, entendeu? Eu já vi muita maluquice, mas comer eu nunca vi. Sério. E agora, tinha umas amigas que estavam fazendo isso, desidratando a placenta, botando cápsula, não sei o quê. Eu falei, aí, como é que é a tua filha? Será que eu entro nessa? Brincando, né? E aí elas falam assim pra mim, a situação é a seguinte, é horrível fazer, porque dá um trabalho, fica um cheiro de carne, Agora, isso está bancando o aluguel do nosso consultório. Eu tenho encomenda de todos os lugares do Brasil para fazer a cápsula de placenta. Você fala isso aí, amor, fazer o quê? Entendeu? É mais uma necessidade, parece que não faz muito sentido. Tem que ter o negócio, tem que ter os primeiros, tem que ter o curso disso, tem que ter o celular, tem que ter. Não precisa. Talvez não precise. Necessidades, né? E se a gente for ver, tudo, na verdade, surgiu muito mais de uma experimentação, muito mais de uma coisa. Não é não ter nada disso. Spinning babies, por exemplo, é uma coisa bem bacana. Agora, todo mundo tem que fazer os spinning babies. E esse nome spinning babies também dá uma certa tristeza, porque na verdade vem do trabalho das parteiras mexicanas, que ninguém fala disso, virou spinning babies. Agora virou um circuito, né? Eu tenho que passar. Um circuito de. Quase um circuito do próprio Você faz o circuito e vira cesariana e ferrou. Aí ferrou. Aí você morre, aí você percebe, aí você cai nesse. Existe uma ponte entre o neocórtex e o cérebro primitivo. E a ponte das mulheres é muito maior que a ponte dos homens. Então, de verdade, não é justificar. Mas para os caras acessarem a emoção, é difícil pra caralho. O cara querer a DR da relação, cara, não é o seu marido, não é o seu companheiro nenhum, porque eles têm muita dificuldade. Por isso que faz febre. O cara não chora, ele faz febre. Então também a gente tem que lidar um pouco com isso, porque quantas relações a gente maltrata o cara, porque o cara não quer falar. O cara nem sabe. Também não quer trabalhar pra caramba e ser super assertivo, masculino, e no dia a dia a gente tem que ser. Então é cobrado da gente. Então a gente também tem que pedir pra eles fazerem o esforcinho. Claro, mas é só entender como que é esse mecanismo, percebe? Assim, porque é mais do que um esforcinho, é ajudar ele a poder entrar em contato até com a fragilidade dele. Porque a gente fala, eu vou passar e eu vou segurando no parto, você também tem que ficar ali do meu lado, ótimo, segurando a mão. Ninguém fala que tudo bem se você desmaiar. Isso é uma brincadeira. Ai, o cara desmaiou. O cara que desmaiou, ele é um fraco. Ele é um nada. E, na verdade, ele pode ter entrado em contato, ele foi extraído a fórceps, ele quase morreu. E a gente diz que o cara que desmaia no parto, ele vira um nada. É verdade. Então, é só que lugar que a gente coloca. Eu acho que isso aqui, que é isso que dificulta, porque não dá para simplesmente botar ali. É botar ali como é que você trabalha com E isso também, ver se eu tenho direito, será que eu quero estar? Será que esse é o melhor jeito de estar? Quem é que pode me ajudar nessa hora? Porque ter uma pessoa precisa, sozinha não dá para ficar. Então tudo bem, como é que faz? Como é que essa vivência nos une mais? Como é que essa vivência me faz ficar melhor, pai mais presente?
Às vezes eu morro de medo, né? Chega no consultório, por exemplo, uma coisa que agora, com essa crise financeira, eu morro de medo dos maridos, morro de medo dos maridos. Os caras ficam mal, porque na cabeça deles e na prática eles querem ganhar dinheiro para sustentar o filho, que agora tem uma responsabilidade. Sabe? E às vezes ele tá desempregado, ele tá morrendo de medo, aí ele sai desesperado, ele trabalha, e a mulher chega em casa e arrebenta com o cara. Porque você não está presente, né? Tudo bem, amor, você tem razão, você precisa dele, blá, blá, blá. Mas entende que ele está surtado porque ele vai ser pai. Isso não é porque ele não está ligando para o seu filho, isso é porque ele está ligando tanto para o seu filho. Percebe? Claro que é desfocado, o cara tem que estar ali, mas tem uma coisa que é, às vezes você vê que o cara está dando plantão, ele está fazendo, você vê que o cara está... E é só entender que cada um se manifesta e que tem algumas coisas que talvez a gente não... Isso dividir, às vezes eu acho que é dividir com cada um. Por exemplo, é difícil. Outro dia eu cheguei na casa de uma menina e falei, eu queria... Tem um paninho de boca que eu ensinar aquele rolinho, né, pro peito. E aí ela falou pro marido, tá... Eu falei, você não quer que eu pegue? Porque os maridos, eles não conseguem achar o paninho de boca na bodega da cômoda. Ficam horas. Se eu for lá, eu faço assim, que leva. Paninho que me presta, né? Consulta tem uma hora que você tem que agilizar. Senão eu já fico 1h30, 2 horas na casa da mulher. Você foi esperar o cara achar o paninho de boca. Ela falou, não. Eu já dei as aulas todas, ele tem que saber onde está. Ele vai achar o paninho de boca. Você vê, será que precisa também nesse grau de, sabe? Tem coisas que são diferentes. E eu acho que tem uma coisa que é muito difícil, porque assim, cara, eu vejo cada casal, os caras estão apaixonados um pelo outro. Vocês estão no momento mais bacana da vida quando está engravidando. Aí se encontra 5 anos depois, 10 anos depois, 3 anos depois, já era. Aquele amor todo acabou. Já tive 3 casais, por exemplo, que se separaram e que casaram com outras clientes. Eu já tive parto, eu já atendi um filho de um e um filho do outro, e os 2 juntos atendendo o terceiro. Então assim, tem uma hora que dá um pouco de pena. Porque você vê as relações se desfalecendo, aí vai começar outra e daqui a pouco vai de novo, Não é dizer que tem que ser eternamente, bababá. Mas tem uma hora que você tem que sair e olhar um pouco o que está acontecendo ali de verdade. O que tem importância? As mulheres ficam cobrando do cara que vai na feira de bebê gestante. Isso é insuportável. O cara odeia ir na feira de bebê gestante. Chama sua mãe, sua amiga, o periquito, o papagaio. Mas não precisa chamar o cara. Se o cara não for, percebe? Isso significa uma coisa. Uma vez eu saí de um parto e voltei, minha filha tinha 2 anos, aí vi ela dormindo no berço, era berço naquela época. Estava dormindo no berço com um vestido do aniversário. Tipo, era assim, terça-feira, meu aniversário era sábado. E ela estava dormindo com o vestido do aniversário. Gente, eu enlouqueci. Eu fiquei brava, isso é um absurdo. Aí ele ria da minha cara. E foi uma briga daquelas homéricas no meu casamento. E eu já penso, de verdade, qual é o problema? Ela quis, e a menina ia lavar no dia seguinte, ia passar e ia dar tudo certo. Por que eu fiz isso? Entendeu? E a gente faz no cotidiano. A gente briga por cada coisa como se isso fosse a coisa mais fundamental. Isso é apenas um detalhe, entendeu? A criança não vai lembrar, ela vai lembrar que o pai e a mãe brigavam. Por que era? Por causa do vestido. Então a gente que trabalha, principalmente nessa coisa do pré-natal, a gente tem que trabalhar um pouco essas relações, percebe? Não adianta só dar informação. Se você não puxar um pouco os medos, a coisa mais comum que eu ouço numa consulta de pré-natal, uma frase bem comum é: nossa, parece até uma terapia. Estou assim com meu filho terapeuta, vamos dividir o consultório juntos. Porque de verdade tem uma coisa que é absolutamente terapêutica ali. Mais do que o parto que dá problema é a mulher que está tensa. Porque se ela está tensa, ela vai produzir cortisol. Cortisol, os exames de imagem já mostraram que diminui o fluxo sanguíneo para o bebê. Qual é a nossa obsessão? A mulher ficar feliz, que é quase impossível. Né? Tem uma frase da Maria Bethânia que é forte no Instagram dela, vocês viram. E é uma frase que depois eu descobri que foi minha irmã que falou para ela, por isso que eu achei mais forte ainda. Que ela fala assim, ela tem aquela voz igual assim, eu e Bialessi estávamos conversando e chegamos à conclusão que felicidade não existe, o que existe é alegria e trabalho. É forte, mas é um pouco isso. Né? Chara, mas alegria e trabalho é uma coisa bacana que dá para ter, né? E tirar um pouco esse peso que fica. Entrou na gravidez, agora vira um negócio, né? Às vezes é bacana o marido ir numa consulta. É ótimo quando ele vai numa consulta. Claro, eu posso falar mal do cara, a mulher fala mal, a gente
gente entende, a gente ajuda ela e fala, calma, não adianta fazer. Sabe, a gente fica numa coisa que pesa demais, isso não tem muita importância, a gente fica num... E perde uma coisa que eu acho que seria mais bacana, que é realmente até ritualizar um pouco esse final de gravidez. E ao mesmo tempo, uma coisa assim, por exemplo, eu tive 2 casos recentes de mães solteiras que decidiram no último grupo de pós-parto na quarta-feira, uma delas foi: o bebê está com 2 meses e meio. Sabe qual é o grande problema dessa moça? Ela fala, Elô, que é mais difícil que as pessoas amigos chegam para mim e achando que eu sou mãe solteira. E aí, amor, como é que você está me conta? E ela falou, eu estou vivendo o período mais feliz da minha vida, eu não tenho nenhum problema de acordar de madrugada, eu estou ótima, eu estou bem. E na verdade a questão dela é que as pessoas esperam que ela entre no buraco, porque ela não tem ninguém para dividir. E às vezes é tudo, porque às vezes quando você não tem ninguém para dividir, você faz sem peso. Então essa coisa do ter 2, às vezes é tudo, porque eu troquei uma fralda, você tem que trocar 2, ela falou, eu quero trocar 20. Eu quero trocar 20. Isso é outra coisa que eu fico pensando assim, na verdade, antigamente a gente tinha 3, 4, 5 filhos, né? É muito comum a gente ver, quando engravida, às vezes você não sabe que você vai se apaixonar por essa história de maternidade. Mas a mulherada fica doida para ser mãe. É uma coisa, tem uma coisa que alguma coisa se revela, que ela descobre que o meu negócio é esse. A Aline trabalha com a gente, enfermeira. A Aline era enfermeira, coordenadora. Cara, a gravidez dela, o problema da Aline era como ela ia ficar 6 meses sem trabalhar. Isso era uma questão assim. Com 3 meses eu encontro a Aline e ela fala pra mim, você acha que eu sou louca se eu quiser engravidar de novo? Eu falei, eu acho, mas como eu sou louca também, tudo bem. Ela não só engravidou do segundo, mas nem engravidou do terceiro. Ela tem 5, 3 e 2,5. É uma coisa que você fala. Ou seja, tem uma vivência que a gente enlouquece com isso. Como a gente sabe que a gente não vai ter muitos filhos, isso é duro, porque às vezes você vê aquela overdose de maternidade, tudo tem que ser perfeito. E vira uma noia. Sério, antigamente era uma coisa um pouco mais leve. Você tem que viver em 2 gestações toda a sua maternidade. Então tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo parto, se não for completamente perfeito, né? Aquele caso que precisou de não sei o que, virou uma violência obstétrica. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, com esses modelos que a gente está fazendo. Porque a gente é que paga o preço. E esse novo modelo que parece que é então a mulher empoderada, o parto natural, mais ou menos. É mais ou menos, porque ela não vai ter esse parto se ela não tiver com a enfermeira, não tiver com a doce, se não tiver com o marido, se ela não tiver com não vai rodar. Que é isso que o Odell fala, que eu acho que é forte. De verdade, os partos mais bacanas, mais tranquilos, é aquele que a mulher não quer muito você por perto. Esse que a mulher fica querendo você muito perto. Durante alguns anos eu tomei Daime, e aí vou contar uma vivência que eu tive no Daime, porque tem algumas coisas que são interessantes no Daime. Então uma das coisas foi, eu estava num parto em casa, e era uma pessoa que tomava Daime, da igreja, não sei o quê, isso já tem bastante tempo. E a médica estava comigo e falou pra mim, cara, faz episo, acho que era o 3º parto em casa que eu fazia. Eu acabei fazendo um episo, a episo não ajudou absolutamente nada, a menina sangrou, nada demais, não aconteceu nada demais, estrutura e tal, mas... E aí eu fui num trabalho e, cara, passei muito mal, desmaiei, quase morri, e ouvi uma coisa que era assim, olha, eu te dei autorização para fazer o parto, mas eu não te dei autorização para cortar essa mulher. Então, próxima vez você não tem. Alguns anos depois eu fui aprender que a episiotomia não era bacana. Naquele momento, era 20 anos atrás, tem 28 anos no primeiro parto, caso de 26 anos atrás. A gente achava que a episiotomia todo mundo deveria fazer. Então, eu estou contando isso porque eu acho que de alguma maneira isso teve alguma interferência. Eu tive uma visão uma vez que eu achei que me clareou muito dessa coisa da gente do parto, que era uma coisa assim, de repente eu vi uma luz, era o bebê, e eu vi uma luz que conectava com a mãe, fazia assim, de repente aquela luz fazia assim, ligava com alguma coisa lá em cima, ficava era uma coisa linda. De repente vinha uma mão e encostava. Na hora que a mão encostava, essa luz fazia assim e vinha pra cá. E aquilo me entendia um pouco, sabe? Porque de verdade, quando a gente está conectado, talvez seja uma experiência de transcendência de verdade, que a nossa natureza nos dá essa possibilidade. A menina deu a mão para Nossa Senhora. Isso acontece em alguns casos.
Teve uma que uma vez estava assim, de repente ela se joga no chão, pá. O marido ficou branco, né? Parecia uma coisa esquisita. Aí eu botei um travesseirinho e no dia seguinte eu perguntei, o que foi aquela hora? Ai, a hora que eu caí no chão estava gelado. E eu me lembrei que meu pai, eu ia pescar com ele na beirada do rio aqui da Uana. E era como se eu sentisse o rio me banhando. Um chãozinho na casa dela, geladinho, em dezembro, para ela foi o rio banhando ela. Percebe assim? Então é muito louco, porque de verdade o corpo dá uma oportunidade para a gente viver uma coisa completamente diferente. E a gente se embeberda, a gente toma droga, a gente faz essa coisa diferente, mas o que o corpo nos daria naturalmente, isso a gente não suporta. Isso a gente contém. Isso é demais. Isso não. Isso. Né? A pessoa começa a ficar grogue, ela assusta com aquilo. Não entrega. Por isso que às vezes essa coisa do soltar em algum momento é importante. Você poder quase que desconectar do corpo. É uma hora que desconecta um pouco do corpo mesmo, percebe? Essa coisa, na hora que você olha meio, depois do parto, você olha as coisas, parece que tudo fica meio desfocado. Tem uma experiência de uma coisa meio desfocada, percebe? E de alguma maneira embarcar nessa experiência que é um grande barato. É aí que você não vai ter dor, aí que não tem laceração, aí é o paradise. E que a gente está muito longe disso. Agora, alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque senão a gente vai morrer na praia se eu ficar chorando que eu não posso fazer parto em casa. Não posso, não vou morrer na praia agora, né? Então, como é que a gente faz para transformar o nosso cotidiano com isso? E não é rejeitar isso, porque tem hora que dá vontade de falar, esquece o enxergar, tudo errado, vamos rasgar. Não parece que não. Não parece que não. Até que o caminho outro não está dando tanto resultado. A mortalidade materna está muito alta. A mulherada morre de hemorragia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manejo ativo de todo mundo, o que a gente vai fazer? Né? Quando é que eu boto a ocitocina depois que o bebê nasceu em casa? Quando eu vejo que tem distração. Se eu vejo que a coisa vai falando muito, ou eu tô tensa, muito mais do que eu já fiz antigamente. Claro, difícil não fazer. O protocolo diz para você fazer, você não faz, você é errado. Agora, tem alguns que você fala, vou fazer pra quê? Vou fazer porque se eu fizer agora eu vou provocar uma hemorragia. Porque ela vai olhar, ela vai assustar. Ela engordou 19 quilos na gravidez. Ela ficava em pânico, ansia, 19 quilos, o que ela perdeu em 40 dias. Não tinha que tirar da dieta dela. A dieta dela era perfeita, não comia açúcar branco, não comia isso aqui. O que você vai tirar? Tenho fome, eu como um shiitake com não sei o quê. Não, shiitake não, porque tem muita caloria, você está engordando. Entendeu? Então tem uma coisa que é entender um pouco como é. Se a gente acredita que o corpo sabe, deixa o corpo dizer e segue o corpo de verdade, chega de regra. Porque é insuportável, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquilo, não pode... Né? Isso, inclusive, às vezes a Laura Gutman é muito, eu acho, essa coisa determinista, né? Então, se você fumar um cigarro, cara, você... É verdade, o cigarro é uma coisa barra pesada. Tem um estudo que mostra, os caras monitoraram o bebê na coisa da mãe fumante, né? Então, vai estar monitorando o bebê, não sei o que, a carne, não sei o que, aí a mãe vai fumando, não sei o que. Aí chega um momento que a mãe pega o cigarro, quando ela pega o cigarro, que ela vai acender, o coração do bebê já dispara. O bebê já sabe que ele vai levar uma dose ali, que vai ser bacana. Então é um negócio, quem fala desse estudo é a Laura Krieger, e ela fala que as mães que viram esse vídeo, que é uma coisa meio barra pesada, que as mães ficam desesperadas, é uma coisa assim, chocante de se ver. Então tudo bem, então fumar não é bacana mesmo, sério. Agora, caramba, a pessoa saiu de 20 cigarros, ela tá fumando um cigarro e meio por dia, putz, já tá bem bacana, percebe? Agora, talvez ela não consiga não fumar esse cigarro e meio. Talvez não fumar esse cigarro e meio vai ser uma dosagem ali de adrenalina e cortisol, que também não vai ser bacana. Então tem que ter uma coisa o tempo inteiro, percebe? Não é a mãe o tempo inteiro do ar. Claro que não é bacana, mas entendeu? Eu tinha outra que saía do trabalho todo dia, encostava, e tinha uma coisa que era tipo 3, 4 chupes antes de ir pra casa. E com a galera, tá engravida essa fofa, uma fofa assim. E cara, 3 a 4 chupes, não dá, né? Não dá.
Aí pá. Aí tinha dia que eu chegava e falava assim, Elo, hoje não deu, hoje eu tive que tomar porque... Não, olha, ontem eu não tomei, anteontem também, mas hoje o negócio não sei o quê, o chefe não sei o quê. Tá lindo, não. Você tomou hoje, não tomou? Filho, cara, não deu, viu? Não segura a onda, desculpa. É verdade, percebe? Isso é uma coisa verdadeira, vamos na verdade, cara, não deu conta, eu sou assim. Desculpa, não é bacana, mas isso são os meus limites. O bebê vai também entendendo isso. A mãe não é perfeita mesmo. Não é perfeita mesmo. Agora percebe? Não é nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Porque senão também fica uma coisa insuportável. Ser grávida agora com isso. E aí é uma infinidade do dinheiro, que é outra coisa que é uma loucura, né? Que aí vira insuportável. Você ter um parto bacana. Então acho que entender um pouco isso, como é que a gente sai desses nós culturais, na verdade, que são nós culturais que a gente mesmo foi se colocando, foi se jogando. Dentro dessas coisas, eu queria falar uma coisa que a gente não falou, que é essa coisa de hidratação e alimentação intraparto. Então, a gente tem um pensamento, às vezes, que é um pensamento um pouquinho difuso dessa coisa, que é essa coisa, o que ela vai comer, tem que comer, e os maridos ficam em pânico com isso. Ela está exausta. A última hora que ela comeu foi ontem, às 7 da noite, e ela está com fome, blá, 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 né? E aí tem essa coisa toda. E o que é bonito é o seguinte, seria o maior contrassenso para o organismo precisar comer durante o trabalho de parto. Porque digerir e botar a bebê para fora não dá, é incompatível, sério, não funciona. Então, na verdade, o que acontece? Durante a gravidez, a gente armazena ácido graxo na pelve. E durante o trabalho de parto, você não queima glicose. É outra fonte de energia. Afora isso, quem está trabalhando é musculatura lisa, não tem controle sobre isso. Então, de verdade, não é esse pensamento de que a gente vai correr uma maratona, que por conta disso, né? Então, se a pessoa quiser comer, ela vai comer, mas não é uma necessidade básica da mulher comer, e nem de beber água, né? Uma das coisas que agora já não tem mais, mas não sei como é que é nos hospitais aqui, por exemplo, que era comum o negócio de deixar aveia, botar soro glicosado. Parece que o soro glicosado intraparto, o Dan ficou louco com isso quando ele descobriu no Brasil, é que é uma fonte altíssima de hipoglicemia do bebê, assim que ele nasce, pelo aumento da insulina, blá, blá, blá. Então botar um sorinho ali para alimentar a mãe, aquilo que acho que a gente já não faz mais, mas que se fazia antigamente, já não se faz mais. Então, na verdade, durante a gravidez, durante o trabalho de parto, muitas vezes a gente não tem fome. Eu tive uma história que às vezes você está ali com a mulher, a gente quer fazer alguma coisa, é difícil não fazer nada. E aí o marido também, eu falei, você acha que você podia comer uma coisinha, né? Um ovo, não, eu falei uma maçãzinha. Aí ela falou, uma maçãzinha, tá? Eu fui, cortei, descasquei a maçã bonitinha, cortei pequenininho, chego lá, uma coisa bem, né? Não assim, tem, Hã? Não tem essa Cara, na terceira contração, essa menina levanta do outro lado da casa, pro banheiro era do outro lado. E eu falei, agora limpa tudo e não oferece mais. Percebe e bota do lado dela. Ela não estava com vontade de comer a maçãzinha, caraca. Mas a Elo ofereceu, insistiu, a Elo é fera, a Elo entende, vai ver que eu preciso comer a maçãzinha. Comeu, pagou o pão que já amassou, porque vomitou e eu ainda tive que limpar aquilo tudo. Eu gosto quando elas não têm fome. Quando elas negam comida, eu acho fácil, porque elas já estão... Exatamente. Não, eu estou em franco trabalho de parto, estou trazendo uma pizza. Bacana. Vou dormir, daqui a pouco eu volto. É isso, porque não está em franco trabalho de parto. Agora, eu já estava na Amazônia e vi uma mulher falando com fome. Aí me mandaram um prato assim, de arroz, feijão, farinha e assim, tinha um rabinho de peixe para não dizer que não tinha outra coisa. Bateu o pratão, ninguém ofereceu para mim, ou seja, acho que não tinha muito. Bateu um pratão e 20 minutos depois ela botou fora. Então, entendeu? Então, assim, gente, isso aqui é bacana. O corpo sabe. Agora a gente não acredita. A gente não acredita, a gente o tempo inteiro está intervindo. O bebê está numa direita. Então, o bebê vai demorar para tirar. Tudo bem, a gente sabe que a tendência... Mas eu já vi, em uma contração, o bebê fazer assim, tuc, você vê o bebê virar. Então, sabe uma coisa assim? Sai um pouco disso. Entra numa outra coisa.
A gente fica o tempo inteiro, não vamos fazer isso, não está certo. A mãe só pode deitar do lado esquerdo. Isso é uma loucura. E é o que acontece, as mulheres no final da gravidez só dormem do lado esquerdo. É super desconfortável, você tem que virar porque está pesado. Não, mas do lado direito não pode. Na vida normal, de onde ela tirou isso? Ela tirou isso porque ela leu em algum lugar que é verdade que se ela tiver com problema, o bebê não está respirando, o coração está badicadizando, você vai botar ela numa esquerda porque vai tirar melhor. Mas sim, isso era uma situação emergencial de risco. Isso se tira e vai para casa e todo mundo dorme desse jeito. Sério. Então, o que eu acho que é bacana é que se a gente amplia os nossos tópicos, inclusive no pré-natal, se a gente sai da discussão do parto, se usa ocitocina, se bababá, se faz isso, se bababá, se eu quero isso, e se a gente amplia e vai para a relação dela com o corpo dela, sério, né? Eu não sei, eu acho que tem isso. Se a gente fala da sexualidade, tem que falar da sexualidade. Você vai pegar maridos que transam, muitas mulheres. Vai. E aí você tem que mexer com isso com cada uma, você vai. Por exemplo, tinha uma terceira gestação e uma chilena, linda essa mulher. E aí, cara, chegou um dia no consultório com uma cara, a prática é bacana, porque tem um olhar que eu já sei que não está rolando sexo. Que não só não está rolando sexo, assim, o meu marido não me deseja mais. Isso é um pânico, porque você, cara, sério, você deixa de ser aquela profissional bacana, você não sabe o que você vai ser, o cara ama você porque você é uma mãe incrível, mas não quer mais nada com você. Então tem um lado que é muito duro, porque é como se você abrisse mão do seu lado mais seu. Porque você, cara, não ser desejada pelo seu marido é uma coisa complicada. Tudo bem, é momentâneo? Momentâneo, mas eu tô com vontade. A minha libido existe, né? E aí eu cheguei e comecei a puxar esse assunto e ela falou, cara, eu já desisti, porque meu marido, eu engravido e aí não rola nada até o bebê nascer e depois 2, 3 meses. Ou seja, era um ano ali, ela estava no terceiro bebê, o cara era vice-presidente da Coca-Cola do Brasil. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa mulher? Porque não vai dar para conversar com esse cara. Eu vou poder dizer para ele, por exemplo, que se o colo uterino está aqui e a vagina está aqui, ela tanto deitada, que na hora que ela engravida, o colo vai fazer isso aqui. E que eu posso bater em qualquer lugar que eu não vou pegar a cabecinha do bebê. Então, a primeira conversa é a partir daí. Eu começo dizendo isso, olha. A cara fala, porque todo mundo, em algum momento, tem a fantasia de que vai bater na cabeça do bebê. Entendeu? Em algum momento, o esperma sai e você acha que a bolsa pode ter rompido. Isso é uma coisa que acontece, dá uns pânicos ali na hora. Então, você explica, mas o cara não. E aí eu falei com essa menina, o que eu posso falar pra ela, né? Como é que eu tiro ela dessa? E eu fiquei muito sem graça. E aí eu falei pra ela assim, bom, não vai convencer esse cara. E eu falei, o que eu vou falar? Eu falei, eu tenho que falar pra ela dos amiguitos. Eu falei, a única possibilidade, de alguma maneira, ela trabalhar com a sexualidade dela, porque também é uma loucura, a sexualidade é minha. Eu estou com desejo e eu me coloco numa posição completamente dependente do cara. Se eu não tenho cara, eu não tenho nenhuma possibilidade de orgasmo. E eu falo da sexualidade que de verdade eu acho que tem uma coisa que é essa coisa da função do orgasmo. Isso tem uma função energética. Não é à toa que a gente tem um órgão no nosso corpo que é feito para dar prazer. De alguma maneira isso melhora a vida, a gente fica mais feliz. Dá até para pensar em felicidade, se você tiver, é verdade. É meio básico, é que nem para mim, no banheiro. Mas, bom, e o que eu falo para essa mulher que o marido, eu vou dizer para ela arrumar outro marido, porque isso não vai ser possível, né? E nem é o caso. E aí eu falei, bom, aí eu falei, vou ter que falar de mim, né? Porque às vezes também é difícil, pra você entrar numa conversa dessa, tem horas que é bacana esse trabalho, que você pode falar de você. Eu falei para ela, olha, eu fui casada 20 anos da minha vida, tenho 3 filhos, super bem casada, e comecei a namorar muito cedo, então eu fui uma pessoa que nunca me masturbei. Quando eu me separei, eu tinha 42 anos de idade, eu fiquei numa situação tipo sinuca de bico. Assim, eu não só gosto, mas eu acho que isso é importante, isso me equilibra. A sexualidade é uma coisa que me equilibra. Como é que eu vou ficar? E aí, foi um tempo bacana que eu fui pra internet, falei pra ela, e descobri os amiguitos, né? Falei pra ela, pensa que ficou alguém ali desenhando alguma coisa pra te dar prazer. Isso é bacana. E isso pra mim, e eu falei pra ela, isso pra mim foi uma conquista absurda, descobrir que eu podia ter um orgasmo sem o cara, porque isso me deu a liberdade de, se eu quiser encontrar uma pessoa bacana, e não é assim, bom. E falei isso e morreu a conversa. E 3 meses depois ela pariu.
E acabou, o parto é bonito nisso, né? Porque a pessoa tá meio, ela fala qualquer coisa ali. Naquela hora ela me abraçou e falou muito, muito obrigada. Mas o mais bacana foi o amiguito. Percebe? Então isso é que é bacana. Ali na hora você vai ter que achar alguma coisa que transforme, porque ela não pode ficar assim, nesse marido não vai dar, o outro vai dar, então você conversa com o marido, assim, isso aqui. É sair acho que do informal. Uma vez a gente estava dando uma palestra em Florianópolis, e a equipe de parto em casa lá de Florianópolis, essa equipe vai para o parto com 5 pessoas. Imagina, o Dan falando em privacidade, elas vão para o parto em casa com 5 pessoas. Era totalmente incompatível essa coisa da privacidade e essa coisa de ter muita gente. Esqueci, gente, desculpa. 5 pessoas vão lá, Tem a ver com a medida? Não, isso Deveria ter a ver com a medida. medida. O assunto era esse. O assunto era a medida. Esqueci. Foi, desculpa. Bom, então a hidratação e alimentação no parto, acho que clareou. Então, essa coisa de dizer que a gente está correndo uma maratona não é bem assim. A gente não está consumindo glicose, a gente está consumindo ácido graxo. Então, deixa disponível, mas não precisa achar. Agora é isso, tem que ter disponível. Se ela quiser beber, se ela quiser comer, ela tem que ter direito a fazer isso, certo? Mas não a gente achar que é uma necessidade. Né? Isso é uma coisa importante, porque a pessoa fica, eu não comi, então por isso que o parto não está bacana. Eu não dormi, então por isso que o parto não está bacana. E na verdade aquilo é muito maior do que tudo, qualquer coisa pode acontecer. Sabe o que eu acho que você podia voltar um pouquinho? A pergunta dela do push induzido. É uma coisa mítica agora, uma coisa que pode, não pode. E foi uma coisa que eu também tive que reaprender, né? E ter que ressignificar. E a conexão com a mulher naquele momento ali, e respeitar e lembrar do silêncio ser importante, tudo isso você faz uma matemática ali, é o que eu penso. Você bota na balança e vê o que é agora melhor, falar alguma coisa ou não falar. Tem mulheres que ficam olhando pra gente pedindo algum sinal, mas se você conseguir empoderar ela a um ponto de só com o olhar falar assim, tá tudo bem, ela vai fazer o push no momento que realmente o push vai fazer sentido. O que acontece antigamente, né, nós médicos ficávamos, o bebê tá lá em cima, mas tá com dilatação total, força, 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 vem, independente da contração, independente de nada. E acho que por isso fala muito do push induzido hoje, por causa dessa prática totalmente errada, antiga, né? Achar esse equilíbrio de ver que ela tá fluindo, de que tá tudo bem. A princípio, na minha prática, a princípio eu falo muito pouco, certo? Então, eu não falo. Então, uma história que eu ia contar, que eu me lembrei agora que tem a ver com isso, uma menina que estava em trabalho de parto, essa do show, e rodou, e ela falou, tá doendo. E eu perguntei, onde? Porque eu queria, de alguma maneira, e ela demorou para responder, e respondeu para mim, no meu rabo. Tudo bem, e tal. E aí no dia seguinte ela falou, como foi difícil para mim aquela hora. Porque você me perguntou onde estava doendo, e eu não conseguia lembrar da palavra anos. E na minha cabeça, imagina, só vinha a palavra corpo. Mas como é que eu ia poder falar isso? Graças a Deus que eu consegui falar rabo, né? Aí eu falei, não, cara, se eu tivesse falado curso, eu tinha parido mais rápido. Por que isso é interessante, percebe? Ela não conseguiu de verdade acionar o pensamento dela, ela estava realmente em outro estado de consciência, foi até o básico, mas no ânus, era uma coisa absolutamente inacessível para ela. Então, eu acho que como a gente tem a tendência de falar, não, eu acho que a gente a princípio tem que ser radical no lado oposto. A princípio cala a sua boca e não fala nada. Começou a complicar e você tenta, acerto e erro. Agora, tem uma hora que essa hora realmente tem que calar a boca. Isso é o mais difícil, que é aquela hora que o bebê está saindo e a pessoa fala, eu vou morrer! Tira o bebê de mim! Essa hora tem que calar a boca, porque essa hora é a hora que está cuspindo, que se você falar qualquer coisa, ela vai aterrissar. Agora, é diferente
bebê tá lá em cima, demorando. Tem uma hora que você bota um dedinho e aquilo ajuda. Tem uma hora que você fala isso e você vê que na hora que você fala isso, ela trava. Se você falar assim, não tá dando certo, às vezes o bebê vem. Porque às vezes ela tá com tanto medo de que vai arrebentar lá embaixo. Esse é que é o problema. Isso tem que falar o tempo inteiro antes, que todo mundo tem o medo de que vai arrebentar. Existem 3 máximas com as quais nos convenceram. O bebê é muito grande, não tem passagem. Ah, você fica super feliz fazendo um bebê grande, uau, eu sou super bacana, né? Então não tem problema. O bebê é muito grande, vai estragar o parquinho de diversão. Essa talvez seja a mais perversa. E a terceira, o cordão tá enrolado, vai enforcar o bebê. Agora, essa do estragar o parquinho de diversão, de verdade eu acho que é a pior. Porque assim, fisiologicamente falando, a hora que você entra no expulsivo, quando o neocórtex está mais desligado, é uma hora que ela vai fazer força, que é que nem cocô, gente. Chegou ali, você vai botar para fora, o teu corpo está pedindo isso, percebe? Então, as pessoas que estão de verdade mais rodando, o expulsivo é o mais bacana. Inclusive porque na hora que dói, você faz força e dá vontade, alivia fazer força. É uma sensação diferente, é mais gostoso. E na verdade não é muitas vezes isso que a gente vê. A gente vê, chega em casa com 7 de dilatação, alguém contou essa história, ele chegou no Maria Amélia com 7,5 de dilatação. E aí demorou não sei quantas horas para nascer, estava na busca, estava rodando, chega, para. Percebe? E para, porque a gente não dá privacidade total, porque ela fala, agora chegou a hora, acabou. Dessas coisas, agora chegou a hora, acabou. Tem um caso também, isso foi lá no começo, quando comecei a trabalhar, uma menina que era caixa de supermercado. Isso é super bacana, caixa de supermercado, casado com um gerente de supermercado, sem grana, ferrados, e assim, era aquele parto que ia fazer por uma graninha bem pouquinha mesmo e tal. E aí ela me liga pra mim e fala, eu acordei um pouco diferente, assim. Eu falei, então se você sentir que a coisa tá alguma coisa diferente, você me liga, senão no final do dia eu passei pra dar uma olhadinha. Aí quando eu cheguei no final do dia, eu vi ela descer o escada, e quando eu vi a barriga assim, tu sabe quando você olha o vestido e vê a contração fazer assim? É o dia inteiro, eu tô assim, nada, né? Tá bom. Aí fui escutar o bebê, tocar. Tem jeito, quando eu toquei de 7 para 8 de dilatação, colinho fino. E eu falei, caramba, Patrícia, pô, você é uma parideira, que bacana e tal. Aí me deu aquela coisa, eu tava no Grajaú, moro em Santa Teresa, tava com uma linha do consultório. Aí me deu aquele nervoso, já. Claro, trabalhei, fiquei com o filho, bota tudo num táxi, que não dava para ir. Bom, resolvi o material e ela foi pro chuveiro. E deu meia hora, ela começou a gemer, galera, igual a todas as mulheres que a gente conhece. E demorou 6 horas e meia para eu assim. Então, dia seguinte, eu perguntei, o que aconteceu? A hora que você falou que estava quase nascendo, eu fiquei pensando que então ia doer, que meu marido não sei o quê, que bababá. Esse dia eu lembro, quando eu saí da casa dela, eu sentei nessa escada e eu chorei que nem criança. Porque assim, eu acabei com o parto. Dela. Se eu tivesse ficado quietinha e assistido o último capítulo da novela, que eu sei que tinha o último capítulo lá, cara, ela teria cuspido esse bebê, sério. Mas a hora que ela falou, isso é trabalho de parto, imediatamente, a coisa virou. Então, como eu já tive também uma que não tinha dor nenhuma, e era uma japonesa bem introjetadinha, assim, né? E durante o pré-natal, cara, eu só fazia pré-natal, só fazia o acompanhamento, era a preparação para parto, sério. Então, cara, ela não falava do medo, ela não tinha medo de nada. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eu falei pro cara, pro médico, cara, acho que em algum momento isso não vai dar certo. Porque tá bom demais para ser verdade, sabe? Tudo. E começou o trabalho de parto dela, cara, e a dilatação rodando, uma contração, né? Isso que é contração. E a gente já naquela alegria, cara, porque vai nascer na boa essa menina. E aí ele tava fazendo toque e falou pra ela, nossa, quase 9, tá quase parindo. Ele falou que na hora que ele falou isso, ele sentiu que a coisa deu uma travada. E a gente ficou 2 horas e meia com contração de 3 em 3 minutos. E a dilatação parou completamente. E ele falou, cara, o que eu vou fazer? Vou fazer uma anestesia numa pessoa que não tem dor. Fez anestesia, nasceu na cama, não deu para ir pro quarto, não deu para passar de quarto. Porque soltou o controle.
tecido conjuntivo, a gente tem algum tipo de controle. Pá, bora. Então, percebe? Isso é que é louco, não tem regra. E aí, acho que eu já tinha pensado isso, eu esqueci, agora eu lembrei. Uma coisa que eu não... lembrei, exatamente isso. Dessa turma que vai em 5, que alguém perguntou. Nessa turma que vai 5, pelo menos 2 são alunas de enfermagem obstétrica e que elas dão um treinamento, que é super bacana. Você fala, cara, então a enfermeira vai ter um treinamento de parto em casa, mas como é que você faz 5? Não combina muito. E aí uma coisa que ele falou que eu achei bacana, ele falou, imagina que quando a gente vai aprender arte, quando a gente vai aprender pintura, a gente ensina as técnicas e a gente dá a tinta e a tela. Você não ensina o cara a pintar. O cara vai pintar sozinho. Então isso é uma coisa bacana, percebe? Eu acho que, por exemplo, você bancar um parto em casa, você tem que ter alguma experiência, tem que ter alguma segurança para aguentar a pressão, percebe? Mas não é porque é tão complexo, é porque você tem que estar ligado para saber a hora da transferência. Isso é fundamental. Então tem que saber o basicão ali. Percebe? Tem que ter responsabilidade, tem que estar ligada, não pode querer, vamos ver mais um pouquinho, tem mais ver mais um pouquinho. Sentir o cheiro, transfere. Se foi besteira transferir, não tem problema. Isso é que eu acho que é bacana. E a gente, se você estiver ligado, você vai saber. Uma vez eu transferi um caso, era a Fernanda Macedo. E era uma menina que queria muito o padre de cigarro. Eu falei, cara, era penha, eu falei, não tá bacana, eu vou transferir. E quando eu cheguei que a Fernanda avaliou, fez uma cara pra mim como quem diz, meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui? Me tirou de madrugada, de à toa, porque vai nascer mamão com açúcar. Cara, ainda bem que eu levei. Ainda bem que eu levei. Aqueles pulsinhos pararam, tá porra. Entendeu? Então temos que, de alguma maneira, eu tenho que falar isso, porque de alguma maneira isso acontece. De alguma maneira eu recusei o cara que desmaiou no parto. Olha que cadainha. Entendeu? Eu posso achar que é uma cadáver, eu posso achar que é uma conexão que tem a ver com o processo que também me dá segurança, percebe? Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar que eu olhei para aquele cara e falei, não tá bacana, não tá bacana, eu tenho que, percebe? A intuição também é uma coisa. Agora é o que o Adam fala, não adianta só a intuição, você tem que ter intuição e conhecimento científico. Por isso é que é difícil. Por isso é que é difícil, dá vontade de ficar lá no tecnológico, é muito mais bacana. Você não se envolve, você só lê os exames, você não tem dúvida, você não bota o seu na reta, de verdade. Você não tem clínica, você não bota o seu na reta. Você segue o protocolo. Se você seguir o protocolo, não tem problema. Ninguém vai sofrer nada se seguir o protocolo. Né? Então Agora, percebe? É tudo dentro da questão do medo. A gente tem medo porque a gente vai ser processado, eu tenho medo porque agora eu vou para a cadeia, o outro tem medo porque não sei o quê, porque vai ser processado, porque o seguro, porque... É tudo medo, é tudo medo. Então tem que olhar do outro lado, tem que sair do medo, com atenção. Não é achar que... Uma vez o Marcos Dias falou uma coisa bacana para mim, ele falou, o dia que o médico entender que o parto não é patologia, que nem vocês entenderem, que vocês entenderem que o parto também não é tudo natural e tudo certo, a gente vai chegar numa coisa bacana. É verdade. Porque para vocês, tudo que vocês olham, vocês veem a patologia, vocês aprenderam. E se a gente não tomar cuidado, tudo que a gente olha, tudo bacana, tá tudo lindo. Que nem a história que eu contei outra, que o bebê, contei essa aqui, que o bebê estava nascendo, era uma mãe que tinha tido toxoplasmose. E eu entrei de auxiliar no parto. E rompeu o bolso, o bebê estava nascendo, tinha mecônio, eu falei, cara, se prepara que vai vir. E a pessoa estava comigo, se deu conta do que estava acontecendo. O bebê nasceu, ela estava achando tudo lindo, e olha aqui, se prepara, fica ligada, não é sempre tudo bem. Você tem que estar atenta, pode ser que você, né, você tem que estar com tudo em cima, você tem que ter o aspirador, você tem que ter o você tem que ter, pelo amor de Deus, não dá pra, você tem que carregar aquela tralha de oxigênio, que é um trombolho na minha vida. Aquilo pesa, cara, pô, a gente não usa nunca aquela coisa, mas você tem que carregar aquele negócio, claro, porque se precisar e não tiver, eu morro. Imagina, eu precisar de oxigênio e não ter. Quantas vezes eu usei na vida? A última vez acho que tem 6 anos, mas eu recarrego cada 2 meses. Ontem, inclusive, eu recebi uma comunicação que eu posso passar para vocês, dizendo que Santa Catarina, então, eu creio, sei lá, de Santa Catarina, acatava, o Conselho de Santa Catarina dos Médicos acatava essa questão de que se o médico desse pecado para o parto em casa, ele deveria ser cassado, tem que avisar, blá, 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 e entra a questão do plano de parto.
e dizendo que os médicos não devem assinar nenhum tipo de documento, não devem aceitar o plano de parto, né? Teve uma assembleia, foi uma reunião sobre o plano de parto na Assembleia Legislativa, e por acaso eu fui representando a Bento, depois até a minha advogada me chamou e falou, cara, não façam isso. Mas eu gostei porque a primeira coisa que eu preciso contar, esse detalhe antes de entrar, é porque o Rafael Câmara, ele se refere às enfermeiras, a profissional não médico que atende a parto. Tem um pedaço do vídeo, eu assisti, você falando. Eu sentei, eu falo, cara, eu falei, olha, eu sou uma doutora, eu ralei muito, eu não sou uma profissional não médico, eu tenho nome, eu sou enfermeira obstétrica. Peraí, eu quero respeito, vou começar do zero. E aí foi muito difícil, porque na hora que a Associação de Doulas foi defender o plano de parto, eles apresentaram um caso, que é aquele caso que você vai fazendo assim, uma mulher com 3 cesáreas anteriores, com hiperplano, não sei se era isso, mas é assim, no final, era aquele caso que você fala, meu Deus do céu, isso é uma cesárea e vai ser feliz com essa cesárea, porque nem eu, entendeu? Então, quando eu vi isso, eu acho que a gente tem que entender uma coisa que acaba ficando muito fora, a gente acaba também abrindo flor. Claro que quando ele fala isso, ele diz que ele não reconhece o direito da mulher em dizer nada. O plano de parto ele foi criado para, de alguma maneira, a gente tentar bloquear um pouco essa invasão do teu corpo. Então a gente tentou, é um instrumento um pouco de defesa, né? Aí o Renato Sá estava nessa audiência e falou uma coisa assim, não, o plano de parto não deveria existir, porque isso deveria existir, uma conversa entre o profissional. É verdade. Aí a promotora respondeu para ele, claro que deveria ser uma conversa, mas o plano de parto existe porque essa conversa não existe. De alguma maneira as mulheres têm que tentar ter limites para uma coisa que elas não querem. O que é complicado desse negócio é que, de alguma maneira, eu acho que tem algumas coisas que a gente não dá para dizer, não dá para demonizar. Isso é que eu acho que não dá para ter condutas que não dá para discutir. Então, eu acho que não cabe, num plano de parto, você discutir conduta médica. Eu não quero ocitocina sintética, me desculpa. Não dá para você falar isso, porque tem alguns casos que você precisa de ocitocina sintética. Aí o casal fala, não, a gente não quer ocitocina sintética. E parece que isso é bacana. Aí o cara fica patinando naquele parto. Eu tive um caso desse. A menina tinha uma cesárea anterior, eram 2 gritos. O marido também era um marido bem difícil. E o cara, eu fiquei horas com a mulher, ou aquela coisa, sabe, aquele parto. Depois de horas a gente falou, cara, 7 centímetros, a mulher já não vale, me deu Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, a gente falou, cara, não tem solução. É uma anestesiazinha e uma ocitocina, esse bebê vai nascer lindo, maravilhoso, tá tudo certo. O cara não queria, porque não foi isso combinado. A mulher urrando de dor, fazendo edema de colo burral, entendeu? E aí foi bacana, porque eu consegui bancar e, obviamente, deu tudo certo. Graças a Deus, o bebê nasceu, o cara... Mas assim, como é que ele falou? Eu falei, não, então nós estamos indicando, bababá. E aí o cara falou assim, mas eu não concordo com isso. A gente falou, mas a gente não está perguntando se você concorda. A gente está indicando, você me escolheu, você me pagou, você me botou nessa... Então, isso eu acho que é difícil, porque às vezes a gente sai do nosso lugar. Então, eu não sei, mas eu acho que o caminho mais bacana às vezes é mais difícil. Você vai assistir aquele padre, aquela mulher, você tem que encostar naquele médico, você tem que conversar, você tem que dizer, olha, eu sou doula, eu sou enfermeira, mas eu vim aqui, eu quero colaborar, mas eu vim para sormar, eu não quero tomar o seu grupo. Não tem solução, sabe? Porque aí você tem algum espaço para trabalhar. Agora a gente bota numa coisa de medir força. Quem está do lado da mulher sou eu sou a doula, eu defendo, e o profissional que é esse, que é o único que eu posso, a gente fica. E naquela hora ali do vamos ver, cara, a gente faz o que a gente sabe fazer. Não adianta eu ler que não é para fazer o meu piso se eu não sei fazer um parto sem piso. E aí é pior. Bota a mulher naquela posição, fico dirigindo, puxa, bababá, vai dar M. Então, você faz uma piso pequenininha, talvez, porque piso é meio complicado, porque piso realmente é uma coisa pesada. Fala. Já tem algum tempo. E aí, quando eu cheguei, a paciente estava lá, né, já expulsivo, eu fui discretamente, organizei o material, estou organizando o material, o pai do meu lado veio e disse, a gente não quer que eu aspire. Eu olhei pra cara dele, não vou aspirar, mas eu preciso deixar tudo montado, porque se eu precisar fazer alguma coisa, eu não posso montar na hora. Aí passou, tá, ele nasceu ótimo, sem fazer nada.
hoje em dia, depois que nasceu e tudo, o pai me ama, me adora, me encontra no hospital. Essa é a melhor pediatra que eu conheço, não sei o que, não sei o que. É muito engraçado, porque as pessoas já vão com aquelas coisas armadas e preconceitos já, assim, não sabe nem o que vai ser feito, porque não teve a experiência de conversar antes, não conheceu no pré-natal. Então, a gente, às vezes, numa situação muito ruim, o pediatra, porque chega no final, não conhece, às vezes, a paciente, então, ela não sabe como você vai agir, o que você vai fazer, se precisar, se não precisar. Eu acho que essa armadura que os pacientes veem hoje em dia é ruim, mas é uma defesa deles, porque acaba que, classicamente, historicamente, o paciente não é ouvido. E essa armadura, ela já vem naturalmente, do tipo, eu não quero que aspire porque não sei se você é uma médica que respeita isso, que não respeita isso, se você... Eu acho que essa armadura não é muito complicada. Eu sou anestesista, a minha situação, eu sempre participo de uma situação de parto quando alguma coisa complicou, de alguma forma, na visão geral dos pacientes. Então, eu não sou uma profissional benquista, eu sou uma profissional que entra num momento muito ruim. Isso é muito delicado, eu tenho que entrar na situação do parto. Geralmente eu sou uma peça nova que entra num contexto que já tem um ciclo de confiança da paciente, aí eu sou uma peça nova. E aí eu entro num contexto de complicação. Então eu sou sempre muito atacada. E aí chega um momento na nossa história de caminhada profissional, você tem que entender que esse ataque, sabe, gratuito, sim, mas faz parte, entendeu? Não é comigo, não é por fato de ser médica. Não, eu acho que essa defesa... Mas assim, graças a Deus, as pessoas chegam realmente no nível que a gente chegou, que caramba! É complicado demais. Vou fazer nada. Quantas vezes eu sou acionada e eu entro na sala e eu sequer me apresento? É muito triste você entrar e não poder se apresentar. Mas eu faço isso porque, assim, se eu não me apresentar, eu gero menos estresse do que eu chegando oi, prazer, sou anestesista, cheguei. E aí, meu Deus, chamou anestesista, virou cesárea, não quero, deu ruim, você estressa com a família, você estressa. Aí tem um pai que tá preocupado, que não entende o que tá acontecendo. É complicado, cara. A gente fica numa situação vendida. O que eu acho que tem que ter muita atenção é individualizar, é a única solução. Como é que é essa cliente? Quem que ela está querendo, como é que ela está vendo. Porque tem isso, aquela que você já sabe que quer aquele planinho que, olha, isso não vai dar muito certo. Percebe assim? As pessoas falam para mim, eu quero fazer plano de parto, tá? E você vai ver qual é o plano de parto dela. Eu não quero aspirar. Eu falo, gente, desculpa, mas na nossa relação isso não precisa, porque você não vai aspirar, não é porque você está me pedindo para não aspirar. É porque ideologicamente eu não concordo com aspirar. Eu estudei que não é necessário. Agora é difícil você montar esta relação. A gente está acostumado que é muito mais do que o pau. É esse jeito que a gente lida, percebe assim? Eu acho que criar equipes multidisciplinares dá muito trabalho, percebe? Não é à toa que o curso que a Priscila vai dar para médicos e a Fernanda tem um item ali que é gerenciamento, não sei o quê, de uma equipe multidisciplinar. Porque todo mundo já está entendendo que para ter esse trabalho é em equipe, não dá para estar sozinho. Então é meio junto, então você vai construir. Então acho que realmente o plano de parto é um instrumento de defesa para muitos casos. Isso trouxe uma coisa muito bacana. É bacana o médico ter que pelo menos receber, ou a enfermeira, aquele desejo. Agora, como isso é construído, fica uma coisa meio complexa, né? Tem um livro do Odan, que é esse aqui, que é A Função do Orgasmo, e o Odan é um cara muito espirituoso, ele adora fazer brincadeira, ele é um cara que adora essa coisa, sacanear, ele adora isso. E aí ele fez uma introdução do livro, acho que é esse livro aqui, que ele fala que é a carta do John para Wedding Night Preparation. Então é a preparação para a noite de núpcias, né? E aí ele fala, Dear John, ela que está falando, é a mulher que está falando, né? Então, e no mês, a partir de agora, nós vamos ser marido e mulher. E eu fui introduzida a Vale, que é uma maravilhosa preparadora de noite de núpcias. Ele vai brincando com a noite de núpcias e com o parto. Ela fala que ele conheceu, então, uma preparadora incrível. A gente está muito adiantada no nosso programa de preparação para a noite de núpcias. E até o final dessa sessão eu vou ser capaz, então, de escrever o meu Wedding Night Plan, o meu plano para a noite de núpcias. Então, eu quero isso, que essa noite de núpcias seja muito natural. Então, eu vou te pedir para você ler realmente o parágrafo sobre posição, porque eu quero que seja muito natural e a posição dos missionários é uma posição que a gente deveria evitar. E vamos evitar a posição 3B, porque, de acordo com a Valerie, essa posição não é natural. Ela foi inventada pelos missionários da África.
E como você sabe, eu quero fazer dessa noite de núpcias a coisa mais natural do mundo. Eu quero que seja, leia com cuidado, por favor, o parágrafo sobre o tempo. Eu quero então que as preliminares não sejam menos do que 20 minutos, mas também não mais do que 40 minutos, porque parece que esse é o tempo ideal para a gente atingir o clímax de uma maneira mais bacana. E eu quero que o meu parto seja a nossa noite de núpcias seja bem natural. A gente também vai ter que escolher um lugar para a gente passar a nossa noite de núpcias. E as nossas famílias têm falado que a gente deveria ir para um hotel bem equipado, especializado para a noite de núpcias. E depois de discutir bastante os prós e contras com a Valeria, eu decidi que eu quero ter em casa. Eu acho que vai ser mais bacana a nossa noite de núpcias. Eu espero que você concorde. E você sabe, eu quero que seja tudo muito natural. Por favor, não se esqueça que você está realmente convidado para participar da nossa próxima preparação. Vai ser sobre anatomia e fisiologia. E a Valerie Sinks pensa que é essencial que você entenda o reflexo da contração da vesícula seminal e do esperma, o reflexo de ejeção do esperma. Isso vai fazer a diferença. Você também deve entender como é que os nervos pudendo saem do meu clitóris e como é que essa zona é tão erógena. Eu tô muito feliz que eu conheci a Valerie. Ela é muito amável, ela é uma figura muito materna, uma pessoa muito erudita, e eu estou muito contente que ela realmente concordou em participar desse momento tão importante na nossa vida. Ela vai levar uma câmera infravermelho para poder fazer o registro das fotos. E você sabe que eu quero fazer essa nossa noite uma experiência inesquecível. E eu acho que esse filme que a gente vai fazer da nossa noite de núpcias pode ser muito importante para as educadoras no futuro, para mostrar o quanto pode ser natural essa noite. Ela vai vir então com uma câmera infravermelha, inclusive que funciona no escuro. A última. Dear John, eu então espero seus comentários e deixe-me saber então como é que você está se preparando para essa noite de núpcias inesquecível que nós vamos ter. Eu te amo, sabe? Uma certa palhaçada, né? Mas tem uma coisa que faz um pouco de sentido, sério. Porque tem uma coisa que esse parto solto ele é muito parecido. O gemido é muito igual. Gente, é o mesmo lugar. Tem outro jeito de entrar e sair. É muito parecido. Certo? Quando a gente entende isso dá uma outra conotação, inclusive para isso. Então, o plano de parto ele é fundamental no sentido de defesa. Mas a questão é que quando a gente entra na defesa, aí a gente paga um parto. Entendeu? Essa coisa, por exemplo, que alguém estava contando da cesárea, né? Me surpreendi um pouco com isso. Porque, por exemplo, no meu caso, muitas vezes quando eu chego na cesárea, a cesárea já é um consenso para essa mãe. Percebe? Quando ela tem uma Heloísa no parto, quando ela tem um enfermeiro, ou quando ela tem um médico, ela sabe que ela só vai fazer cesárea se for absolutamente necessário. Isso já foi resolvido. Então, em geral, por exemplo, as anestesistas aqui, eu morro de sono. Porque a pessoa chega, você está ali 20 horas falando, dando conta da dor da mulher, e depois ela fala, ai, você foi tudo. Cara, mas eu acho que toda mãe, no fundo, não sei se toda mãe é muito forte dizer isso, mas acho que elas ficam um pouco frustradas, tipo, será que eu não fui capaz de parir sem analgesia, ou eu não fui capaz de parir e tive que fazer uma cesárea, porque cesárea não é parir, né? Cesárea existe ainda isso, né? Esse conceito. E aí tipo, eu não fui capaz de parir, ou eu não fui capaz de parir naturalmente, tive que recorrer a drogas, e tem essa frustração. Até as mais informadas. As mais informadas têm mais frustração. E aí a questão é chegar com muita delicadeza. Isso, e as mais informadas, o que a gente tem que trabalhar com elas é que isso não é responsabilidade dela. Isso é responsabilidade do sistema de tudo que a gente está vivendo. Se ela não conseguiu dilatar, não foi porque ela não quis, porque eu tenho certeza que ela quis. Agora, sei lá o que aconteceu na vida dela, o que a mãe dela falou a vida inteira. Eu tive uma cliente, por exemplo, que essa não era, morava na Amazônia e de repente caiu do nada para ter bebê no Rio de Janeiro. E cara, uma mulher. Bom, eu fui pro parto, foi um parto super difícil, um dos partos mais difíceis da minha vida. Aquele que eu fiz a epíse, depois eu apanhei, que não era para ter feito. E depois a fofa me contou que a mãe dela dizia para ela, desde que ela nasceu, que ela não podia ter filho, que ela ia morrer de parto. E na verdade, ela tinha sido a menina escolhida, porque no Nordeste tinha muito isso, a gente tem um filho que vai cuidar da mãe e do pai, esse não vai engravidar, não vai casar, porque tem que cuidar do pai e da mãe. Sempre teve isso. Isso não é uma
coisa. Quem tinha 8, 10 filhos sabe isso. Tinha uma que era a Carolinha que ia cuidar do pai e da mãe quando eles ficassem velhos. E essa menina era tal. Então a vida inteira ela ouviu que ela ia morrer de parto. Quando ela engravida, ela fala o quê? Pô, vou ter lá na cidade. Claro. Você acha que na hora do bebê nascer, ela vai botar esse bebê pra fora? Ela vai morrer. Percebe? Cara, foi uma lei nesse parto. Agora eu só fui saber disso depois. Se eu tivesse sabido antes, eu não teria entrado nessa. Rabuda, isso é alto risco. Isso é que é alto risco. Esse é o alto risco. A gente vai preocupada com a eclâmpsia, que é gravíssimo, mas a eclâmpsia a gente consegue identificar. Você consegue se você fizer direitinho no babá. E que é bonito isso também. Eu tive uma cliente super padrão alto, tal, uma inglesa, e passou muito apertado porque estava na Inglaterra. Isso é interessante a gente saber também. Ela foi atendida basicamente por enfermeiras, e o pré-natal você não tem enfermeira fixa. E na verdade a galera comeu mosca e ela fez uma pré-eclâmpsia lá na hora do parto. E foi mosca, porque tinha uma. Sabe aquela micro alteração da PA? Sai do 11 ponto não sei o quê, que então, isso é normal? Isso é normal? E aí ela estourou. Se fosse a mesma acompanhando, mesmo 0,5 ali, você fala, opa, peraí, faz o pullover teste, você faz uma coisa ali para. Então é interessante porque vira e esse acompanhamento você tem que fazer muito bonitinho, porque senão você perde. Então também não é o profissional que não vê, é o contexto, percebe? Se cada um é visto por um, esse pré-natal é complicadíssimo. Cada um vê um dia, você não tem como acompanhar, percebe? É difícil de você entender, mas se você faz a mesma pessoa, isso é bacana. Então a mesma pessoa faz o pré-natal, mesmo que você não faça o parto, você pelo menos consegue acompanhar, você ajuda ela a sair do medo, você ajuda a entender o que está acontecendo, você tem alguma possibilidade. Agora, cada vez é um, não adianta nem ser enfermeira, porque não vai dar, entendeu? Você não vai valorizar. Ah, não, a pessoa está esquisita, não sei o quê, você já viu uma coisa, você já deu uma alteração, você fala, percebe? Essa coisa precisa de trabalho. Porque eu acho que essa coisa da fisiologia moderna são todas essas coisas que a gente está aprendendo. Então, por exemplo, essa coisa talvez desse momento de transição, o livro que ele está escrevendo agora, dentro da brincadeira, o novo, vai se chamar Preparação para Parto. Na verdade é uma certa sacanagemzinha, porque é isso, ele o tempo inteiro fala que não se prepara para parto. Mas o que ele diz é que o corpo se prepara para o parto. Então, que é muito importante essa coisa desse período de transição, que começa a partir de 36, 37 semanas. Que é quando você desenvolve os hormônios, quando você começa a juntar líquido, quando de verdade o neocórtex começa a desligar completamente, quando você começa a se mesmar, porque tem menos sangue nessa parte do cérebro. Então acho que o que é bacana é que de verdade a gente não entende esse processo, esse mecanismo, né? Então acho que isso até fala um pouco de como é importante essa coisa realmente do parar, de ter atenção, do olhar, de deixar o corpo trabalhar e entender a necessidade para trabalhar alguma coisa tem que sair. Tem que sair. Ninguém, essa noite quando eu acordei de manhã e os partos não tinham rolado, de verdade, eu falei, ai, graças a Deus. Porque ontem eu estava assim, não, se rolar eu vou pro parto, depois eu emendo de novo direto, porque na véspera eu tinha tido 2 partos, 2 horas antes. E eu saí daqui, fui ver 2 clientes, e eu falei, cara, não, tudo bem, vai dar certo, não vai juntar e tal. E quando eu acordei, 6 da manhã, eu não tinha sido acordado 4, eu fiquei super feliz. Falei, ai meu Deus, graças a Deus que não rolou, né? Aí quando eu vi que podia rolar, já me deu aquela coisa, ai, poxa, podia ter sido de noite. Podia ter sido de noite. Né? Tem uma hora que você fala, cara, eu caiu com vocês, falei, cara, se tivesse sido de noite, seria tal, quantas coisas eu teria esquecido hoje para falar? Não ia render. Tipo, já algumas coisinhas eu já andei esquecendo, não ia render. Sério. Então, isso, se é num dia de trabalho, isso é na gravidez, isso é no parto. Percebe? Essa coisa, por exemplo, de comprar, né? Tem uma coisa que ali no final da gravidez, se ela está desconfortável, cara, ela vai comprar tudo, principalmente no final. Alguém fala que o termômetro da água, alguém fala que a banheira não sei o que, alguém fala que, cara, ela compra. É uma coisa, porque na verdade ela não consegue parar e falar, foi pânico! E ela não trabalha o pânico dela. E ela acha que se ela comprar o termômetro, ela vai saber a hora de dar o banho que vai resolver o problema dela. Ela vai tremer e vai achar que o bebê vai cair igual. Não vai. Sério. Então, acho que o tempo inteiro é sair disso, trazer para o corpo. Quando a gente fala de trazer para o corpo, eu acho que a coisa da fisioterapia tem isso. Se você trabalhar o desconforto e
Né? A outra coisa bonita quando a gente fala dessa coisa de desconforto é que a pessoa chega, né, que a barriga começa a crescer, ela está cheia de dor. E aí você acha que então se está doendo as costas agora, lá daqui a pouco, 3 semanas eu vou morrer de dor e isso vai piorar. E como isso é bacana, né? Porque ela está desconfortável hoje, daqui a uma semana o corpo adaptou, ela está melhor. Nossa, estava mais cansada. Aí dali a 2 semanas, todo mundo acha que o bebê vai nascer antes. 90% das mulheres acham que vai nascer antes da data. Mas eu tenho a sensação que vai nascer antes, que não vai chegar. Isso, principalmente quando chega ali 27, 28 semanas, esse comentário é muito clássico. Porque a barriga está grande, ela fala, cara, não tem como caber mais tantas semanas, então vai nascer antes, tem alguma coisa errada, não vai ser, bababá. Aí dali a 2 semanas ela está mais adaptada, o corpo adaptou. Então, quando ela entende isso é que eu acho que é bacana. E o corpo funcionou tão bacana. Aí eu enjoei porque o bebê precisa ser grande e isso é bacana. Aí eu tive uma dor não sei o que, porque isso não sei o que. Aí a relaxina me faz derrubar, ficar desastrada, porque tem que soltar a pelve. Se você for traduzindo essa fisiologia, ela entende funcionamento. E o funcionamento do corpo é absolutamente perfeito, lindo, não tem máquina que substitua melhor. Então, de alguma maneira, eu acho que a fisiologia ajuda a gente a se convencer de como a gente é, de como Deus é perfeito, cá entre aspas, e a natureza é perfeita. Mas isso cai naquilo também que a gente estava falando antes, de ser a vida inteira que a gente deveria valorizar isso. A gente é castrado com anticoncepcional a vida inteira, não cicla, não entende que na época que é para menstruar é para ficar quieto mesmo, não é para ficar saindo, não tô a fim de falar com ninguém, não fala, fica quieta. A gente tem que estar dando conta, tá certeira, tá mega, tá super, uma vida inteira. Se a gente já conseguisse valorizar nosso feminino, isso aí já seria um passo danado pra gente. E a gente que lida com mulheres em vários níveis, todo mundo aqui pode fazer esse trabalho de alguma forma. Agora, o que é muito bacana é o seguinte, quando está na gravidez, a mulherada quer se cuidar. É a hora que ela muda padrão doente, ela come melhor. Então, isso é muito bacana, porque se de verdade ela mexer e se transformar, e eu uma vez fiz um curso muitos anos atrás com uma fisiatra, e ela falou uma coisa que eu achei incrível, ela falou, uma mulher que se trabalha na gravidez, ela ganha 10 anos de terapia. É verdade. E se ela micramente entende um pouco, porque ela vai trabalhar todas as relações com a mãe, porque ela vai pensar o que ela vai repetir, o que ela não quer repetir, e bababá, isso eu quero ser igual a minha mãe, isso é odioso, ela entra naquele negócio. E depois são os padrões metabólicos. Né? Quem é mais gordinha, se consegue ter uma alimentação bacana na gravidez, no pós-parto ela pode secar. Eu já vi isso inúmeras vezes. Muda padrão, muda o metabolismo, ela sai mais magra porque ela entrou. Agora, se ela não tomar cuidado, ela enfia na jaca e aí não tem jeito, ela vai ficar obesa mesmo. Mas que tem gente que sai mais magra, tem. Porque o metabolismo muda. E ela vai comer melhor, ela vai se cuidar, e aí ela fica se sentindo gata, e o metabolismo de alguma maneira ajuda. Então, eu acho que não tem muito jeito. Eu acho que essa coisa de voltar para o corpo talvez seja a informação mais bacana, sabe? Mais até do que, sei lá, a ocitocina, mais do que as intervenções, mais do que, percebe? Tem que correr um pouco da intervenção, mas tem que correr um pouco na hora que você vai escolher esse cara. Que é difícil, né? Dá uma pena. O que eu mais tenho pena assim, não, meu médico disse que pra mim ele vai fazer. Não vai fazer. Não, ele vai conseguir, mesmo que ele queira, sério. Isso é meio perverso, eu acho, que te bota num lugar de uma relação especial. Então, pra mim vai ser diferente. Comigo eu vou fazer, ele vai fazer diferente, porque comigo ele tem. E ali na hora, obviamente, vai rolar, e a gente sabe que não vai rolar. Então, esse é que eu acho que é o mais difícil, quando a gente fica nesse. E as mulheres são super vinculadas, né? Ela quer mudar de médico, ela fica arrasada. Ela tem que dizer para ela, está traindo o cara. Para dizer para ela que ela não está traindo é difícil. Porque dizer, olha, sendo esse cara é fofo, esse cara pode ser tudo de bom, hoje ele está ótimo, mas olha pro quarto. Não vai ser tão bacana. Mas é uma traição para elas. Aí às vezes ela chega para falar e o cara. Você tá louca? Claro. Né? Se falar parte de casa, então. Isso me dá uma certa pena, porque a pessoa acha que ela vai. Às vezes os caras não está nem muito ligado, às vezes até tá, não necessariamente são, né? Agora, é isso, é um modelo, né? Um sistema. Quanto ganha um cara
para trabalhar no plano de saúde, gente. Quanto ganha? É difícil. Tem uma história que se fala, não é uma profissão do mal, é uma profissão maravilhosa. A medicina é tudo de bom na vida. Quanto médico bacana. A enfermagem, quanta enfermeira chata, quanta enfermeira intervencionista, quanta enfermeira que. Aquela imagem da enfermeira que não é o ó. Cala a boca, vou botar ordem. A gente é assim também, né? Na verdade não é nenhuma profissão, coisa nenhuma.